Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Teologia com Café, o seu podcast teológico. Eu sou Jefferson Rocha e adoração não é um estilo musical, e sim um estilo de vida. Olá, eu sou a Juliana, a adorar o que devemos ser. Olá meus amigos, eu sou o Michel. Para mim, a adoração é o jeito de viver e a forma de expressar a nossa gratidão e amor ao Senhor. Muito bem, já pode ter um spoiler sobre o que iremos falar aqui. Sim, falaremos sobre a adoração cristã, mas antes de tudo, não se esqueça de pegar o seu café e venha assim comigo então para mais um episódio. Vamos lá. Gil, para você, o que é adoração? Eu vejo que a adoração é uma forma da gente se entregar, né? Da gente se entregar a Cristo verdadeiramente. Então, a partir do momento que eu conheço a verdade, a partir do momento que eu me declaro como cristã, a partir do momento que eu professo a minha fé e que eu digo que eu vou viver, eu tenho que adorar isso verdadeiramente. Não apenas como um movimento, né? Como uma onda ou, enfim, como como algo que eu devo fazer. Você deve adorar. Não, você tem que ser adorador. Eu vejo dessa maneira, né? Que a gente precisa ser adoração por completo, não só por pedaços, né? E para você, Michel, no seu ponto de vista, o que seria a adoração? Então, cara, eu sou adorador desde que eu era pequenininho, né? Eu lembro que eu tava na igreja pequenininho e sempre glorificava, né? Aleluia, glória a Deus. E isso tem caminhado comigo e, cara, quando eu me deparo com as escrituras, eu vejo que o Senhor nos chama para ser verdadeiros adoradores. E isso me faz refletir muito sobre o que eu tô cantando e para quem eu tô cantando. Quando eu tenho esse entendimento de o que eu tô cantando e para quem eu tô cantando, eu começo a depositar a minha vida nisso, de forma completa. Meu trabalho, minha vida social com os amigos, igreja, e sabe, cara, eu começo a caminhar em cima de uma adoração, em cima de uma vida em gratidão ao Senhor por aquilo que Ele tem feito, e isso se forma em canções, tenho caminhado em cima dessa palavra, sobre ser um verdadeiro adorador. Muito bom. Carrego a mesma ideia, que embora pareça clichê, a adoração é um estilo de vida. Nossa vida ela precisa ser oferecida em adoração a Deus. Paulo ele fala sobre o corpo, alma e espírito, e creio que a adoração envolve tudo isso. Ela deve partir do corpo e encontrar a alma, que acredita-se ser o centro das emoções, e finalizar assim no espírito que é ligado a Deus. Então precisamos estar em todos os momentos adorando a Deus. É isso aí. Cara, eu acredito que é bem, né, só complementando, é bem por esse princípio também que tu acabou de expor, né, ali no capítulo de Salmo 150, né, no último verso, ele escreve ali, Davi escreve: tudo quanto tem fôlego, louve ao nome do Senhor. Então, acho que, cara, independente da minha situação, independente do quão fraco eu me encontro, da situação triste, enfim, sabe, cara, todas as lutas, todas as provas que nós passamos, elas não devem anular a nossa adoração ao Senhor. Então, só para complementar ali, né, algo que me veio aqui na hora. E para vocês, olhando para as Escrituras e para a nossa geração de adoradores que nós temos hoje, por aí em nossas igrejas, o que vocês têm a dizer? Então, eu vejo que a geração, digamos, eu sou um pouquinho mais velha que vocês, mas a geração atual, ela vive um movimento, né? Ela não vive uma profundidade daquilo que nós estamos falando agora sobre adoração. A maior parte dessa juventude, dessa geração, ela está vivendo uma superficialidade sobre o que é adorar verdadeiramente, né? Sobre o que é buscar e incansavelmente a presença do Espírito e buscar a Deus, né? E aí é muito movimento. Eu vejo que as pessoas elas estão focadas só no embalo, elas não estão focadas na profundidade. Então, muitas pessoas que estão nessa geração, que estão vivendo esse movimento, elas não conseguem compreender a profundidade do que é ser um adorador, né? Eu vejo que ele é aquilo que a gente falou lá no comecinho. É muito mais do que só as minhas atitudes, né? É eu ser por inteiro, em todos os momentos. Não é só em alguns momentos, não é só dentro da igreja, ou só no meu círculo de amizade, ou numa célula, ou em qualquer lugar
específico que eu estou frequentando, né? É o ser por inteiro e integralmente em todos os momentos. E aí eu vejo que essa juventude, ela é muito superficial, né? É isso mesmo, é o efeito onda, né? Vem, vai e acabou. Não... Cara, eu tenho, nesse mesmo sentido que a Juliana comentou, eu tenho percebido uma coisa e tenho também conversado com as pessoas que também conheço, que ministram, né, adoração, sobre adoração com o entendimento daquilo que eu estou cantando. Por muito tempo eu vejo a galera cantando Maranata e Equibalo e Sabe o Fogo Nunca Dorme, e umas letras assim que muitos irmãos não conhecem. E algo que eu quero deixar aqui, que eu vejo que é congregacional, aqui em Joinville tem muitas assembleias que eu estou ministrando aí, né? O pessoal já é um pouco mais aí do louvor antigo, né? Do hino congregacional. E eu vejo que muitos estão levando canções que a igreja não sabe o que significa e cantando nos altares. E eu me pergunto, né? Já me fiz essa pergunta, poxa, e se no final do culto a irmã me para lá embaixo e pergunta o que eu estava cantando? Será que eu vou saber responder a essa pergunta? Será que eu estou cantando com o entendimento daquilo que eu estou cantando, ou eu estou cantando por um embalo, por uma emoção? Que nem a Jana falou. Porque é uma música que está em alta, é uma música que toca em todas as rádios, uma música que está em alta no YouTube e todo mundo canta, todo mundo gosta, vou lá cantar também. Não, eu acho que eu tenho que entender aquilo que eu estou cantando, porque eu acho que se eu cantar, sei lá, Tu és santo, com devoção, com amor, eu acho que se torna mais forte do que eu cantar um carpinteiro sem devoção e sem saber o que eu estou cantando e para quem eu estou cantando. Então acho que a gente precisa entender que a profundidade que as canções têm e o que elas podem gerar nas pessoas. Uau, fantástico, hein? Fantástico. Eu vejo que a gente já conversou, eu e você, Jefferson, sobre esse assunto, assim, sobre essa questão de que as pessoas no Ministério de Louvor, ou enfim, que vão louvar, elas precisam muito mais do que louvar, elas precisam entender aquilo que elas estão louvando, né? Compreender a profundidade daquilo, porque é exatamente o que o Michel falou, eu ir lá e louvar só Tu és santo sem entender o que ela está significando, o que ela está querendo dizer, não adianta de nada, né? Não... E aí eu venho mais agora, vou sair um pouco da parte do louvor e buscar um pouco para a parte da palavra, né? É a mesma coisa, não adianta eu, como pregadora da palavra do Senhor, levar a palavra sem entendimento do que eu estou querendo dizer. Não adianta eu abrir Atos, capítulo 2, falar sobre o vento e falar sobre, né, o Pentecostes e falar sobre o fogo e falar sobre um altar que deve queimar constantemente, mas não ter, sabe, consciência do que isso realmente significa, não saber o que significa esse fogo, não saber o que significa esse altar, essa adoração, não saber o que significa 120 falando uma só língua, sabe? Não precisa ter uma multidão, cara, pode ser ali 120, entende? Mas todos falando uma só língua, isso isso, sabe? É isso que a gente tá perdendo, né? Cada um tá puxando para um lado porque tá se indo muito no que o Michel falou, assim, na moda, né? No que tá em alta, tá em alta isso. Mas às vezes o que vai tocar a pessoa é um louvor simples, mas, né? Algo que vem de dentro de você e não aquilo que tá tocando na rádio, né? Então, é isso. É fantástico falar sobre a unidade na adoração. Vemos bastante pessoas que estão em grupos de louvores e se acham superiores às demais por fazerem parte do grupo de louvor. E vejo que nós confundimos com algo que realmente não está na Bíblia. Para quem não sabe, que Satanás era a regente na orquestra do céu. Nós usamos essa ideia que a galera trouxe e colocamos o ministério de louvor acima de tudo, sendo que para participar não deveríamos de fazer nada menos do que eu já devo fazer como um cristão de verdade. Ou seja, a pregação, o louvor, é claro, é muito importante para o culto. Nós temos essa base como protestantes, a pregação da palavra e a adoração a Deus, o que move o nosso culto, mas a galera confunde e traz a ideia de ser melhores do que as outras pessoas, sendo que não muda nada. Nós participamos desse meio da pregação, do meio do louvor, e o meu louvor, a minha adoração a Deus devem fluir antes de eu ocupar um microfone ou o púlpito para adorar à frente da igreja. Então a unidade é muito importante na adoração. Lembro aqui de 2 Crônicas, quando Salomão ele convoca todos os sacerdotes e levitas para a inauguração do templo.
E a palavra nos mostra que o louvor era como eles eram uma só voz, e eles estavam todos numa mesma sincronia. Então eu creio que a adoração para fluir na igreja, na vida das pessoas, ela precisa fluir em unidade. Devemos, claro, de trazer louvores novos para a igreja, mas a minha preocupação sempre é em manter a igreja em adoração conjunta, para não se tornar somente um espetáculo. Eu não estou ali para ver alguém se apresentar, eu estou ali para adorar junto, para ir para cima junto. Fica essa dica para o pessoal do Ministério de Louvores por aí. E será que a igreja ela está adorando junto comigo, ou eu simplesmente estou me apresentando para ela? Eu só vou aqui pegar um outro exemplo de unidade, né, nesse mesmo sentido que tu falou, né? Mas um outro exemplo que eu vejo é de dois homens que caminhavam juntos, né? Paulo e Silas. Dois caras que estavam anunciando o reino, pregando o evangelho, e acabaram sendo presos, né? E eu creio que antes da prisão, os dois já tinham essa caminhada de adoração, já ministravam o coração do Pai. E na prisão, ao som da adoração deles, o chão da prisão tremeu, as paredes se moveram e a prisão se abriu para que eles fossem soltos. Ou seja, ao som do poder da adoração em unidade. Porque não estavam apenas em um, estavam em dois. E os dois, antes de serem presos, já ministravam o coração do Senhor. E essa ministração, aquele mover na prisão, fez com que aquele lugar fosse tocado pelas mãos de Jesus, cara. E eu olho para isso e vejo um grande exemplo de unidade, sabe? Um grande exemplo. Então, eu, agora olhando um pouco para esse cenário de igreja, né? Eu creio que não só o cantor, que é o ministro, né, deve entender o seu papel, mas também os demais integrantes do grupo, né? O baixista, o baterista, enfim. Eles têm que entender, cara, que eles não são apenas músicos que estão ali para tocar e fazer um culto, não. Eles também são ministros que, através das cordas, através dos tambores da bateria, eles liberam cura, liberam o poder do céu sobre aquilo que eles foram chamados para fazer. Então acho que a gente tem que começar, essa galera mais igreja, né, banda, começar a ministrar o coração do Senhor em casa, no secreto. Mateus 6,6, né, que fala sobre entrar no quarto, fechar a porta, e o pai que está em secreto vai ouvir e o público vai recompensar. Então acho que a galera tem que começar a buscar o Senhor, ministrar o coração do Senhor, para que quando for subir no altar e tocar sua guitarra, seu baixo, bateria, enfim, conseguir liberar cura e, sabe, o poder de Deus sobre a igreja, porque a mesma prisão que se abriu lá com Paulo e Silas, eu creio que nas igrejas pode acontecer muitos milagres, muitas curas, através do som da adoração. É isso aí. Eu concordo com tudo que está sendo dito. Acho que está sendo uma construção muito, muito boa que a gente está fazendo hoje. E eu vejo mais, assim, é aquilo que o Michel falou, né? Mateus 6,6. Eu acho que a base, não só para quem é cristão, mas acho que a base para todo mundo é a oração. Para tudo é a oração. Então, se eu não tenho oração, se eu não tenho intimidade com o Pai, eu não vou ter unidade com a igreja. Eu não vou ter unidade com ninguém, nem comigo mesmo, se eu parar para pensar. Porque se o Espírito habita em mim, como que eu vou ter unidade se eu não busco? Né? Se eu não busco, se eu não oro, se eu não me volto para isso, eu não vou ter unidade. É muito interessante essa questão de unidade, e a gente passa por experiências, né? Por situações que a gente pensa, cara, realmente é o mover do Senhor, porque você sente que aquilo que está sendo dito já foi ministrado dentro do teu coração antes de ser pronunciado pela pessoa que está ali. Então, a gente às vezes tem experiências de que o pregador vai trazer a palavra e o teu coração já ardia por aquela palavra. Ou você vai iniciar o louvor e quando o pessoal da banda começa a tocar, o teu coração já queima sabendo o louvor que vai vir. Então, você está vivendo a unidade não só com a sua igreja ou, né, com as pessoas que ali estão, mas, acima de tudo, você está vivendo a unidade com Cristo, né? Porque a gente tem que entender que a unidade não é entre as pessoas, né? É o Espírito, é a unidade com o Espírito que habita em você. Então, o mesmo Espírito que habita em mim tem que habitar nos meus irmãos e nos demais, e eu tenho que viver essa verdade, né? Eu vejo que se a gente buscar, a gente vai alcançar. Por mais difícil que a caminhada possa ser, né?
mais a gente vai alcançar essa unidade. Vejo que o problema da unidade está em reconhecer quem nós servimos, quem é Cristo para mim e o que leva a viver a minha vida para Ele. A galera tem uma crise de identidade de que quem eu sou perante Cristo, quem Ele é na minha vida. Porque quando eu digo que amo a Cristo e a sua palavra, não tem meio termo, onde eu escolho o que eu quero e pronto. Então, aqui entramos no Mateus capítulo 6, que o Michel falou, que Jesus ele dá o exemplo e diz que quando vocês orarem, orem ao Pai como Pai Nosso, porque até na minha oração eu preciso ter a unidade. Jesus ele vem para quebrar o paradigma primeiro que Deus ele é um Deus que é Pai, mas Ele não é só o meu Pai, sim Ele é nosso. Então o Pai não é só meu, o Pai é nosso. Ele vai continuar dizendo que o pão também é nosso. Ele deixa o capítulo 17 inteiro de João orando pela unidade da igreja. Ele diz: Pai, eu oro para que eles sejam um como nós, assim somos um. A adoração cristã ela precisa ser una diante de todos. É isso mesmo. E eu vejo assim que vou falar algo que posso estar equivocada no que vou dizer, mas eu vejo que quando a gente consegue entender a respeito da unidade, o nosso coração ele se torna menos egoísta. E aí as minhas orações elas vão ser pautadas não naquilo que eu necessito como ser humano, mas naquilo que aqueles que estão ao meu redor estão necessitando. Então eu vou parar de pensar um pouco no meu próprio umbigo e vou começar a orar como um todo. Eu não vou orar apenas para que a minha saúde seja restaurada ou para que a minha família seja restaurada, mas eu vou começar a entender e a orar para que as famílias possam ser restauradas, né? Para que a minha família possa, para que a nossa família possa ter saúde. E aí quando eu vou dizer nossa, eu não vou estar me referindo apenas a mim, ao meu esposo, ao meu filho, aos meus pais, não. Quando eu vou falar nossa, eu vou estar me referindo a todos os meus irmãos, né? Então eu acho que é isso. Quando eu entendo essa questão de unidade, essa questão de viver no Espírito, né, de sentir a presença, eu vou entendendo o meu egoísmo. E aí eu vou vendo o quão egoísta eu estou sendo até esse momento. E eu vou me desligando desse egoísmo e vou me pautando numa outra situação, que foi aquilo que o Jefferson falou antes. Quando Jesus ensinou, ele ensinou a orar para um Pai nosso, né? Não para o meu Pai, não apenas para o meu Pai, não. E é isso que eu vejo, assim, eu começo a entender a questão do egoísmo, né? Porque faz parte do ser humano isso, né? O egoísmo é algo que está dentro da gente naturalmente. Então, para a gente negar isso, é mais complicado. Eu tô achando lindo o agir do Senhor nessa nossa conversa, porque a gente partiu de um ponto que é adoração, né? Só que agora eu vejo que a gente está entrando no rumo onde trata-se do reino de Deus. E quando trata-se do reino de Deus, eu olho o servir, né? Estavam falando, na hora me veio na mente a passagem de Jesus lavando os pés dos discípulos, né, cara? Pô, ele estava ensinando a gente a servir um ao outro, sabe, Jefferson? Eu lavar o seu pé, você lavar os seus irmãos da sua igreja. Eu acho que, cara, quando eu começo a entender... Entendeu, né? Quando eu começo a entender o caráter de Cristo e quem o Senhor é, eu começo a me tornar mais parecido com Ele, eu começo a servir os meus irmãos, eu começo a ter gosto em servir os meus irmãos. Por muito tempo, no começo da minha caminhada, né, quando eu estava começando a ministrar, se eu não estivesse ministrando, eu ficava muito bravo. Eu não podia ver alguém lá em cima, porque nossa, por que não é eu? Aí quando eu comecei a conhecer quem o Senhor era, eu entendi que não se trata sobre... acho que é natural, né? Quem nunca aí levanta a mão. E olha que incrível que quando eu comecei a entender quem o Senhor era, eu percebi que não era sobre se era eu que deveria estar lá em cima, mas era sobre ter alguém lá em cima, ministrando. Porque o reino não é sobre mim, é sobre pessoas, é sobre ter alguém ministrando para as pessoas. Então eu acho muito incrível isso quando eu olho pro Senhor, cara, servindo as pessoas. A gente parte de um princípio que é adoração, logo a gente entra em servir, em unidade. E isso se trata, como a irmã Juliana falou, do corpo de Cristo, né? A cada membro foi dada uma porção, cara. Pro braço foi dada uma porção, pra perna. Então acho que a gente tá caminhando para essa construção de caráter de igreja.
entendendo os papéis dentro da igreja, no servir e na adoração. Vejo a vida cristã como uma guerra diária contra as potestades, mas também contra eu mesmo. No dia do batismo a gente fala de sepultamento do velho homem, mas o velho homem eu costumo tratar que ele sabe nadar, e se eu não cuidar eu vou lá e eu tiro ele das águas. Então é uma guerra constante, e nessa guerra nós temos soldados que são atingidos no caminho, soldados que, se não tiverem em unidade, irão acabar morrendo no campo de batalha. Isso é unidade no reino de Deus. As dores do meu irmão são as minhas dores. Eu não conseguindo dormir sabendo que eu tenho que comer, mas o meu irmão não tem. Essa era a essência da igreja primitiva, a comunhão. Eles vendiam tudo que tinham, porque o material para eles era a última opção. Para eles se meu irmão não tem o feijão, mas eu tenho, logo nós dois então temos o feijão para comer. Vamos lá. O que vocês acham de algumas igrejas que no momento de louvores costumam assim apagarem as suas luzes para elevar a adoração? Ainda não fui em nenhuma igreja que apagaram as luzes. É a única, então? Não fui ainda. Não, brincadeira. Acho que já participei de um culto, até agora nessa minha curta caminhada, né? São 3 anos de ministério. Eu não vejo que faz diferença. Eu não me importo se a igreja apagar as luzes para adorar o Senhor. Assim como eu não me importo se o irmão tem o hábito de adorar o Senhor embaixo do chuveiro, como eu. Assim como eu não me importo, sabe, se o irmão tem o costume de adorar o Senhor dirigindo o carro, fazendo coisa. É isso. Sabe, eu vou dizer uma coisa assim, ó, pra mim, na minha visão, né? Eu tenho que adorar o Senhor em todos os tempos, em todos os momentos, em todos os segundos. Porque se eu ficar escolhendo o momento de adorar a Deus, será que eu vou realmente adorar Ele? Será que eu vou adorar se eu ficar escolhendo? Porque eu sempre vou colocar algo na frente. Eu sempre vou colocar uma tarefa do meu cotidiano na frente de adorar o Senhor. Então, eu não vejo problema nenhum se a igreja apagar as luzes para adorar o Senhor, assim como eu não vejo problema se a igreja deixar as luzes acesas para adorar o Senhor. Porque eu vou dizer por mim, né? Quando eu estou adorando ao Senhor, o que está ao meu redor não muda aquilo que eu estou fazendo. Se eu estou ali adorando ao Senhor, o que o irmão do lado está fazendo, o que o da frente, o de trás estão fazendo, não vai mudar a minha essência com Cristo. Então eu vou adorar e vou pedir para Cristo para que eles possam compreender aquele mover que está acontecendo ali na igreja, para que eles possam sentir aquela presença que eu estou sentindo. Então, se a luz vai estar apagada, talvez eu vou estar de olho fechado, nem vou ver. Eu entendo que, né, nós aqui, nós três, já chegamos em um conhecimento de quem o Senhor é, nós adoramos com luz apagada ou acesa. Mas também entendo que algumas igrejas, alguns pastores têm a visão dos novos convertidos, né, cara? Eu já conversei com muita pessoa que era nova convertida e ela me dizia, mas eu me sinto muito bem quando tá com as luzes apagadas, eu sinto mais liberdade, parece que não tem ninguém me olhando. Eu também entendo ela, e também entendo quem acha que é errado apagar a luz também, porque tem gente que acha que é errado, né? E entendo os dois lados. Só que eu, por mim, cara, eu acho que o Senhor flui em diferentes ambientes, e onde tem 2 ou 3 reunidos o nome dele, ali ele se faz presente, ali ele opera e ali ele flui, cara, porque eu acho que a vontade, o querer é dele e é maior do que uma luz, ou, sabe? Acho que o Senhor vai além disso. Eu acho, e também entendo, né, que eu falei, algumas igrejas que tem essa visão, tipo, as pessoas ficam com mais liberdade. Eu já ministrei também igrejas que eu percebi uma certa diferença, né? Onde um irmão olhava pro outro, assim, né? Numa igreja de luz. O irmão olhava pro outro, assim, e tal, e enfim. Mas é coisa que acontece. O que importa é que a minha parte eu vou lá e levo, e adoro o Senhor. Tipo assim, eu olho pra ti, sabe, Jefferson? Uau, e aí, cara? Tudo bem? E teve igrejas que eu fui mensagear, tipo, com escura, assim, né? Parede preta e tal. Worship, né? Que o pessoal fecha o olho e flui, e também flui na de luz acesa, e flui. Que nem eu falei, cara, a vontade de querer é do Senhor. Ele opera onde ele quiser.
Eu falo, pois a gente encontra assim, certos problemas, querendo ou não, com uma visão teológica e pastoral. Claro que psicologicamente vemos que isso ajuda a manter a concentração com um foco de luz à frente, mas de um outro lado tem um lado que prejudica, que uma galera ela fica refém àquele momento. Tipo, o povo ele só adora se a luz estiver acesa, ou também o povo só adora se a luz estiver apagada. Nós temos assim dois lados que podem ser bons e podem ser ruins também. Tipo, com as luzes acesas a igreja ela é uma, mas com a apagada ela é outra, ou com a luz apagada é uma e com a luz acesa é outra. Temos um muro que a Ju fala sobre a adoração em todo o tempo, e que essa adoração ela deve ser verdadeira, independente de se eu esteja em uma igreja que costuma usar a luz acesa ou a luz apagada. A minha adoração ela deve de fluir onde eu estiver, onde eu caminhar, a minha adoração deve ser a mesma em todo o tempo. Quando falamos em grupo de louvor, lembro que saiu aqui um conjunto famoso, não vamos citar nomes, que em um dos seus cultos tocou uma música do Black Eyed Peas para atrair assim um público jovem. O que vocês acham desse tipo de música secular durante o culto cristão? Vamos lá, cara, eu acho que a igreja é a noiva do Senhor, né? Eu acho que o Senhor ele vem buscar não uma menina, ele vem buscar uma noiva madura. O Senhor não é um menino, o Senhor é um homem, ele é Deus e quer algo sério com a sua noiva. E então nós temos que nos preparar para isso. Eu acho que o altar do Senhor, sabe, o altar de adoração, ele tem que ser totalmente devoto a Cristo Jesus. E não a terceiros, não a mas eu vou adequar isso aqui porque eu vou conseguir alcançar mais pessoas. Não, eu acho que nós temos que ter as raízes do Evangelho, entender por que tem um altar, entender quem é o dono daquele altar e fazer aquilo para o dono daquele altar. Então eu acho pecado, né, levantar a voz de outras pessoas, aonde o lugar que for levantado deve ser somente levantado o nome do Senhor Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu por mim, e não o homem. Então a Ele a honra e a glória, e esse é meu ponto de vista, de uma forma resumida sobre, né, mas acho que já deixei claro aqui. Eu penso da mesma maneira, mas eu vou falar uma coisa que talvez, enfim, vamos lá, sem medidas aqui, vamos... Cara, a igreja não tem que se adaptar ao mundo para chamar fiéis. Sabe, se a pessoa precisa de algo secular, como o Jefferson colocou ali, para frequentar o ambiente, para estar lá, para dizer que vai adorar a Cristo, então não vem, fica em casa. Eu sei que é pesado, assim, mas se a igreja precisa se adaptar ao mundo para chamar pessoas, para encher de número, para botar número dentro do ambiente, então não precisa, sabe? Então não faça. Porque é preferível ter 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus para fazer a obra, para fazer aquilo que foi deixado por Ele, escrito na palavra dele como exemplo do que deve ser feito, do que eu ter um lugar onde tem 400, 500 pessoas ali dentro que não fazem ideia do que estão fazendo ali dentro. E aí levantam músicas do mundo ou seculares, enfim, para tentar trazer mais pessoas e mais pessoas. Tem tanto louvor bonito, tem tanto louvor que fala da presença do Senhor, tem tanto louvor que conta a história de Cristo, que conta a história da igreja. Para que trazer algo que não pertence, né? Eu sou bem radical. Só também pensando, algo que eu tenho como pensamento referente à igreja, né? A adoração e tudo isso que envolve o reino de Deus. Cara, a igreja ela não é um supermercado que eu entro e escolho o que eu quero. Não. A igreja é um lugar onde eu tenho comunhão com os meus irmãos, onde eu vou buscar a Cristo, conhecer quem o Senhor é, onde eu vou ser discipulado, sabe? A igreja realmente, irmã Juliana, não deve se adequar ao mundo, porque, cara, Cristo é maior do que o mundo. Cristo venceu o mundo. Ele é digno. Então, eu acho que essas igrejas que tocam música secular, porque eu sei que tem, e fico triste por isso, elas têm que entender o que é adoração, né? Então, esse é um ponto de vista, cara. A igreja não é um supermercado que eu escolho o que eu quero e compro. Não. É o lugar onde eu tenho que conhecer a Cristo e ser conhecido por Ele. E servir os meus irmãos.
Essa de que a igreja não é um supermercado. Não, hoje eu quero escolher Jesus 200 gramas só, não quero, sabe, 200 gramas de Jesus, porque... Ai, Senhor. Mas é isso, né? É bem isso mesmo. Né? A gente vive muitas adaptações, né? Adaptações. Vamos adaptar. Não, Jesus não veio para ser adaptado. Ele veio e ele pagou um preço muito alto, né? Para que hoje eu tente adaptar ele. Não, vou encaixar, vamos moldar Jesus e vamos encaixar ele aqui. Não, meu colega, você está no lugar errado se você está tentando fazer isso com Cristo. Se ele não é o centro, se ele não é a tua base, se ele não é o principal para ti. Nesse posicionamento, nós somos radicais, assim como o Tiago é radical quando ele fala lá em Tiago capítulo 4, que aquele que tem a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, e Tiago não usa meio termo, ele chama de adúlteros e adúlteras. Quando a igreja ela está em amizade com o mundo, logo Deus está longe dela. O culto, ele só é culto quando Deus é adorado nas suas canções. Temos canções que se dizem louvores, mas que não louvam a Deus. E isso também não torna essas músicas louvores. Tratando de forma geral, cultural, artística, a música secular, algumas músicas que têm letras, que têm poesias, enfim, letras que não ferem a fé, a gente não encontra problemas em pessoas ouvirem assim no seu dia a dia, mas tem um limite que eu tenho que estabelecer na minha vida. E esse limite é que se eu quero escutar as músicas seculares, que ela pare assim no pátio da igreja onde eu congrego. O culto é somente para Deus e para Deus e pronto. Se eu quero atrair as pessoas dessa forma, eu estou fazendo errado. É a palavra quem atrai. John Wesley ele já disse que ele se colocava em chamas e o povo ia para ver ele queimar. A palavra vai nos mostrar que a palavra é lâmpada para os meus pés. Nós vemos aqui como nós somos mariposas diante de Deus através da palavra. O calor da palavra é que nos atrai para perto dele. É o fogo da palavra que nos atrai para perto do Senhor. Como o salmista diz que a palavra, a voz de Deus expede assim labaredas de fogo. É isso aí. Eu penso também da mesma forma, né? Eu acho que a gente não deve apenas clamar pelo Senhor ou dizer Senhor venha, se nós não apressarmos isso. Eu acho que a nossa conduta, a nossa adoração, ela pode apressar a vinda do Senhor. A gente está preparando o caminho para Ele. Eu, falando um pouco sobre a minha pessoa, né, o meu particular, talvez, eu consumo alguma coisa de secular, né, para gerar alguma certa identidade nas minhas composições, na questão de arranjo musical, né? Principalmente a música clássica brasileira lá, voltando lá nos anos 80 lá. Até eu lembro que o Jefferson foi ministrar numa igreja esses dias que tinha um nosso amigo lá que fazia um som meio antigo, assim, né? Voz da Verdade. Eu lembro que nessa mesma época do Voz da Verdade tinha algumas coisas do secular que, cara, eram incríveis na parte musical, me refiro, né? Que, poxa, que som, que qualidade. Até eu comentei com ele que, cara, a música de hoje já não é a mesma de antigamente, pela qualidade, pela autenticidade. Então eu consumo alguma coisa para gerar uma certa identidade na minha música, né? na minha gravação, na minha composição. Só que eu acho que isso jamais pode estar nos púlpitos da igreja, essa questão do secular. E é aquilo que eu tive a oportunidade de conversar há um tempo atrás, qual é o meu posicionamento em relação a dessa inversão de valores. Você parar para pensar, isso tudo é uma inversão, né? E aí eu vou colocar em pauta que é uma questão também não só de você ser cristão ou não, mas é uma questão de caráter, né? Você entender que existe momento e lugar para... Eu não posso querer viver uma coisa dentro da igreja que não condiz com o que está acontecendo ali, assim como eu também não posso ser uma pessoa de duas faces, né? Não posso querer viver dentro da igreja uma adoração e fora da igreja outra. Então eu acho que quando o Senhor te tocar mesmo e você sentir a presença do Espírito e você, sabe, tá firme ali, as coisas do mundo, elas vão passar desapercebidas por você. Você não vai mais querer saber qual é a música da moda ou o que vai, sabe? Para você vai ser tão irrelevante isso que você sabe que acontece, mas não vai fazer parte da sua vida.
né? Vai ser só algo que está acontecendo paralelo ao que você está vivendo. Porque você está vivendo uma coisa tão maravilhosa que não vai fazer diferença para você aquilo que está acontecendo no mundo, né? Pelo contrário, as pessoas vão ver que o que você está vivendo está sendo tão diferente que elas vão querer buscar, pô, o que você está ouvindo? Aí você vai dizer, não, olha, eu tô ouvindo fulano, tô ouvindo ciclano, sabe? Tô ouvindo um louvor tal. E é você que vai causar a mudança, não você se deixar influenciar pelo que tá acontecendo no mundo. Mano, há um tempo atrás eu já tive uma conclusão acerca dessa passagem. E se o senhor diz que procura os verdadeiros, é porque eu acredito que existem os falsos, sabe? Eu acredito verdadeiramente que existem pessoas que não cantam com uma verdade. Eu mesmo já fui prova, cara. Tem vezes que eu já cantei sem, sabe, estar com o meu coração naquilo. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu acho que adorar em espírito e verdade, independente da minha situação atual, independente do meu emocional como está, eu dizer que ele é santo, realmente reconhecendo a santidade do Senhor, eu lembrando das obras dele, eu tô cantando, cara, sangrou no madeiro por mim, eu me lembrar da cruz, eu me lembrar das dores de Cristo, eu cantar só tu és santo e não há outro como tu, e reconhecer que de fato não há outro como ele, e a minha vida de fato resplandecer isso, sabe, cara? É aquela coisa que a Juliana falou anteriormente, eu não posso ser duas caras, aqui dentro uma coisa e fora da igreja ser outra. Então eu acho que a minha vida ela precisa resplandecer aquilo que eu canto, para que eu não seja um falso adorador, porque se ele falou que busca os verdadeiros adoradores, eu creio que existem os falsos também. É isso aí, existem todos os momentos, em todos os lugares, né? Eu acho que é difícil falar sobre essa questão de falsos e verdadeiros, porque é algo que está no teu cotidiano, né? Tá no teu dia a dia, dentro de todos os ambientes que você frequenta. Agora eu vou, como diz o Jefferson, vamos botar um pouquinho de dedo na ferida aí. Cara, Judas acompanhou Jesus e foi falso com ele, né? E é isso, entende? Botou um preço em Jesus, então porque Satanás tá, mas e o coração dele estava cheio do quê? Né? Do que o coração dele tá cheio? Do que teu coração tá cheio? Se o teu coração tá cheio de coisa boa, você vai ser verdadeiro. Se o teu coração tem coisa ruim, você vai ser falso. E aí você pode ficar oscilando nessa de verdadeiro e falso durante um tempo, até você se encontrar. E aí até você fazer aquilo que eu vi na palavra do Senhor, mexeu muito comigo, assim, eu venho refletindo a respeito disso, essa questão de negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. É algo que todo mundo fala, sabe? É algo que todo mundo... Você escuta todos os pregadores falando, mas profundamente você tá se negando? Aí pega a tua cruz. Vou pegar minha cruz? Vai pesar, né? Então vamos, sabe? Vamos botando ela um pouquinho de lado e aí eu tô sendo falso com quem? Eu tô sendo falso com Deus, eu tô sendo falso com Cristo, eu tô sendo falso, né? E acima de tudo também, eu tô sendo falso comigo mesmo, porque daí eu vou pra igreja e lá em igreja, meu irmão, aí eu, sabe, eu vivo e aconteço. Tá, mas e no escondido? Você tá sendo verdadeiro? A adoração não é só lá dentro da igreja, a adoração é em todos os ambientes. E aí, em todos os ambientes, você tá sendo verdadeiro? Você está se negando em todos os ambientes? Você está abrindo mão das suas coisas? Sabe, você está deixando de ser egoísta? Você está adorando verdadeiramente com os seus irmãos? Então, é bem complicado, é bem pesado, assim, porque se você parar para pensar, quantos momentos do seu dia hoje, nós estamos vivendo hoje, quantos momentos hoje eu fui verdadeira com Cristo em tudo que eu já aprendi da palavra dele até hoje? E em quantos momentos eu fui falsa, sabe? É isso, é você pautar o seu dia nessa questão de você ser um adorador verdadeiro. E o que o Michel falou, o irmão Michel falou, se Deus está dizendo que está buscando, é porque não, sabe, não tem só os verdadeiros, porque os falsos estão no meio, né? E aí vem outra passagem, ó, né? O joio e o trigo. Aí vem outra passagem, na igreja vai ter o joio e o trigo, e aí? E aí, meu irmão? Você vai fazer o quê com o joio? Sabe? Você vai fazer o quê? E aí, então, igreja? Você tem que buscar para que todos possam entender o porquê estão ali e o para que estão ali, né? O porquê e o para quê. Para que Cristo me colocou nesse lugar? Para quê? O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que aprender aqui? O
que eu tenho que mudar, o que eu tenho que mover dentro de mim aqui, sabe? Eu vejo muito isso. E às vezes você vai aprendendo e vai mudando o seu posicionamento durante a sua caminhada. Isso não significa que você estava sendo falso antes. Isso significa que você não tinha conhecimento. Só que a partir do momento que eu tenho conhecimento, a partir do momento que eu tenho entendimento sobre aquilo, o meu posicionamento tem que permanecer firme naquilo que eu digo. Então, se hoje eu digo algo que eu conheço da palavra, amanhã eu não posso mudar meu posicionamento porque agora me é conveniente. Então, eu vejo que é muito isso, assim, as pessoas estão mudando pela conveniência, né? É um mercadinho. Compro lá que eu quero, eu escolho o que eu quero. O que me é conveniente hoje, né? É o que eu disse ali, e não sei se tem mais alguma coisa sobre isso, acerca disso, para comentar. Não, é isso. Eu queria falar um testemunho, irmãos, meus amigos, meus irmãos, que eu amo já. Eu passei por um grande constrangimento por Jesus, assim, por Jesus mesmo. Eu até lembro porque a Bíblia fala que a gente é transformado de glória em glória, né? E teve dias assim que marcou tanto a minha vida que até hoje eu não esqueço, porque naquele dia eu fui moldado. Era final de 2017, era um congresso aqui em Joinville que eu tava ministrando, né? E aquela coisa toda, né? Igreja lotada, tudo muito bonito, eu tava lá, que dancinha e tal. Eu lembro que foi um dia bem difícil, eu passei por muita prova nesse dia. E durante esse dia eu reclamei no meu trabalho, eu reclamei em casa, eu reclamei até o último. As pessoas diziam, mas nem parece que é crente, né? E eu lembro que eu fui pra igreja bonitinho, né? Cheirosinho, arrumado e tal. Comecei a ministrar e aí tava pegando fogo, né? Eu lembro que uma hora eu me vi ajoelhado, assim, né? No púlpito, assim, né? Cabeça baixa. E aí, na hora, o Espírito Santo falou comigo, né? Hipócrita. Passou o dia inteiro reclamando e agora tá aqui encenando que eu sou tudo na sua vida. Que, cara, eu juro pra vocês, foi nítida, a voz dele foi nítida. Só que eu não parei de adorar, só que foi... Sabe quando é muito nítido? O senhor falou, hipócrita. Passou o dia inteiro reclamando e agora tá aqui encenando que eu sou o Senhor da sua vida. Gente, eu memorizei aquele dia. A partir daquele dia, as provas, aquilo que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, que a luta traz a perseverança e o eterno peso de glória. Porque por mais que as nossas lutas externas nos consumam, o nosso interior se renova, né? O nosso homem interior se renova a cada dia. E a partir daquele dia, hoje as pessoas, elas não me dizem, nem parece que é crente. Elas dizem para mim, quem é o seu Senhor? Que mesmo tantas lutas e provas, você continua sendo esse adorador. E aí eu respondo da forma que aponta para Cristo, né? A nossa vida tem que apontar para Ele. Eu digo que Ele morreu por mim, João 3,16, né? Cristo entregou sua vida por mim, Cristo morreu no madeiro por mim e hoje eu vivo para Ele. Então não importa, cara, qualquer dor que eu passo, qualquer sofrimento, sabe? Eu merecia morrer na cruz, era isso que eu merecia, mas Ele pagou o preço por mim. Então eu tô vivo para a glória dele, eu nasci para a glória do nome dele, né? Só que daqui esse testemunho porque eu lembrei agora e foi algo que marcou e até hoje marca, sabe? Quando o Michel falou sobre Deus, ele procura verdadeiros adoradores, vemos que é uma forma de linguagem que Deus usa para nos mostrar que é difícil realmente encontrar verdadeiros adoradores. E muitas das vezes nós mesmos nos tornamos falsos adoradores. Culpamos o inimigo por tudo, mas esquecemos também que nós somos totalmente depravados. A nossa depravação é uma depravação total. O que há de bom em mim é Cristo. Já o que há de ruim em mim é eu mesmo. Eu só me torno um verdadeiro adorador quando Cristo está em mim, quando eu estou nele. Essa questão que você falou ali, né, que eu falei a respeito do Satanás, do inimigo, sim, ele é isso tudo, mas eu como ser humano, eu gosto de culpar, né, achar alguém para culpar, porque eu não posso ter a culpa. Né? Eu não posso carregar o peso do erro, né? Eu tenho que sempre colocar o erro no outro. Então, vai ser assim muito fácil, porque se você depende da igreja que você vai, você vê muito isso, né? A cultura e eu chamo de cultura de acusação, mas tipo assim, acusar alguém de algo que, cara, tá sobre a tua responsabilidade, porque Cristo te dá o livre-arbítrio de tomar as suas decisões, né? E aí você que decide, só que tudo que você decide tem uma consequência.
todas as tuas afirmações, todos os teus posicionamentos, todas as tuas atitudes, elas vão ter uma consequência, né? E você tem que aprender a lidar com as consequências daquilo que você escolhe. E eu vejo que é muito isso, assim, a gente muitas vezes não quer escolher, ou quando escolhe, não quer assumir as consequências que a nossa escolha está nos trazendo. Daí a gente, isso aí é o inimigo. Tá, mas realmente ele é tudo isso, só que você tem que assumir as consequências daquilo que você faz. Michel, as suas considerações finais, então. É isso aí, eu acho que nós somos homens, né? A gente tem que parar de tomar leite, a gente tem que parar de ser filho mimado e eu digo a gente no contexto de igreja, né? Eu digo a gente no contexto de igreja, né? Igreja agora, que uma mensagem, como diz o nosso amigo Jeff aí, nosso pastor, um contexto mais eclesiástico, né? Eu acho que a igreja precisa passar por eu acho que está passando por esse amadurecimento, onde eu estou largando o leite materno e tomando agora e comendo um feijão, algo mais sólido, para que a gente possa tomar decisões centradas, né? Vivendo de fato o evangelho cristocêntrico, né? Que é o que a gente tem buscado viver como igreja, unidade. E foi um prazer ter participado com vocês aqui, tirado algumas dúvidas, aprender com vocês foi muito bom e também poder compartilhar um pouco do conhecimento que o Senhor derramou sobre mim. E é isso, estou muito feliz, espero que possa também tocar a vida dos nossos amigos que vão também estar comendo um pouco desse pão fresco aí do céu. Ju, as suas considerações finais também. Olha, hoje foi uma experiência, né? A nossa vida é feita de experiências, então foi uma experiência muito extraordinária para mim, tá podendo compartilhar com vocês, meus irmãos, né? Meus amigos, enfim, e com quem está nos ouvindo aqui um pouco do que a gente está aprendendo e um pouco do que a gente está vivendo em Cristo, né? Nesses poucos meses, digamos assim, de caminhada, porque 3 anos ainda são poucos meses, mas eu vejo que a palavra do Senhor, ela nos diz, tem uma passagem que o Jefferson sabe que eu amo e eu vivo perguntando para ele, onde é que tá aquilo que eu quero saber, que é 2 Coríntios capítulo 14, que a gente 12. tem que entender... 12, olha aí, ó, a pergunta sempre é... Ô glória, deixa queimar. Mas a respeito de que se a gente entender que mesmo depois de todas as dificuldades, mesmo depois de tudo que a gente está passando, se a gente entender que a graça dele vai nos bastar, cara, a gente vai viver algo extraordinário na presença do Senhor, porque a graça dele nos basta, sabe? E é isso que a gente tem que aprender a viver. Que eu possa ser uma árvore que dê frutos, né? Que venha frutificar, mas que o meu irmão possa ser também uma árvore. E que eu não tente ser uma oliveira quando o Senhor me chamou para ser uma figueira. Que eu não tente ser aquilo que o Senhor não me chamou para ser, né? Então, que eu possa encontrar dentro da palavra do Senhor, dentro do jardim do Senhor, aquilo que Ele me chamou para ser. E que dentro daquilo que Ele me chamou para ser, que eu possa frutificar. Então, se Deus me chamou para ser alguém para levar a palavra dEle, o evangelho dEle, então que eu venha fazer isso. Só que se Deus me chamou para ficar ali sentadinha, adorando e incentivando os meus irmãos que estão ao meu redor, então que eu venha ficar ali sentada, sabe? Incentivando os irmãos que estão ao meu redor. Então que eu possa compreender aquilo que o Senhor tem para mim, para que Ele me chamou. Se Ele me chamou, então que eu possa viver aquilo que Ele me chamou para fazer. Muito bem, pessoal, este foi o episódio de hoje. Agradeço a presença do Michel, que é vocalista da Saviorship, e da missionária Juliana, que é membro do Ministério de Louvor Geração Eleita. E digo que a mesa ela está sempre posta para que, quando quiserem retornar para conversarmos, será um prazer. E a você que ouviu até aqui, foi edificado, compartilhe com os seus amigos esse episódio e edifique alguém. Compartilhe no grupo da igreja, no grupo do Ministério de Louvor e nos siga nas redes sociais, Teologia com Café Oficial. Se Jesus nos permitir, na semana que vem estaremos de volta, então fiquem todos assim na paz de nosso Senhor.